Então, bora lá. Como que vai acontecer? Tem um estudo de caso lá no nosso fórum, aonde é do RN. Gente, eu coloquei esse estudo de caso para vocês conhecer como que é um estudo de caso mesmo de um RN, como que fala toda a parte do RN, então vocês vão ver, tá, tudo isso com esse RN e vocês irão conhecer direitinho, passo a passo do estudo de caso. Vocês tiveram materno infantil, né? O que quer dizer uma puérpera? Nós temos o período do parto, eles são quatro: dilatação, expulsão, né? Neste momento aqui expulsivo, ela vira uma puérpera. Por quê? Ela já pariu, o bebê, o RN já saiu e ela vira uma puérpera, porque ela era gestante no momento da dilatação. O neném saiu o RN expulsivo, ela vira uma puérpera. Aí depois nós temos a dequitação, que quando é a saída da placenta, e por último o Goenberg. Então, neste segundo período, que é a expulsão, aonde é o momento expulsivo, ela vira uma puérpera. Então, tem uma pergunta lá que eu pergunto: o momento de ouro, que nós já conversamos sobre isso, do momento de ouro, pro bebê e para puérpera. Puérpera é quem? É a mãe do RN, tá bom? Porque tem muita gente, quando a gente fala de puérpera, os professores não comentaram na aula de materno infantil. E eu costumo, na minha aula de saúde da mulher e materno infantil, eu falo sobre a puérpera, eu explico o puerpério imediato e tardio. Então eu oriento tudo isso. Só para vocês então terem essa noção, a puérpera é no segundo período quando ela expulsa o bebê, ok? Então tem esse estudo de caso lá que eu estou orientando todos vocês lá direitinho e tem umas perguntas que eu fiz, acho que são 8 perguntas, tá? Como neste primeiro momento eu não irei dar prova, aí eu vou fazer o quê? Eu não perguntei do teste do pezinho lá, mas dependendo aí depois eu faço umas perguntas do teste do pezinho, tá bom? Eu vou colocar um outro slides para vocês depois, mas é mais para quando a gente voltar. Se vocês quiserem dar uma olhada neste momento, vocês podem, tá bom? São 9h25, eu vou começar a aula. Vou compartilhar minha tela, tá bom? Este é meu filho. Porque quem quer abrir? Que eu não tenho a paciência.
Estão conseguindo ver minha tela agora? Sim. Sim, agora abriu pra mim. Hoje a nossa aula será sobre o teste do pezinho, tá bom? Olha esse pezinho pequenininho que a gente segura na mão aí para poder fazer o teste desse pezinho. É necessário que após a primeira mamada, mas nós vamos ver isso, após as 48 horas da primeira mamada, nós iremos fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho é um exame laboratorial simples que tem como objetivo detectar precocemente doenças metabólicas. Essas doenças metabólicas são genéticas ou infecciosas, que poderão causar lesões irreversíveis no bebê. A maioria das doenças pesquisadas pode ser tratada com sucesso, desde que o diagnóstico antes ou mesmo de se manifestar os primeiros sintomas. Então, quanto mais precoce detectamos, quanto mais precoce nós iremos ajudar este RN, tá? Para ele não ter alguns tipos de doenças metabólicas, ou aí tentar ajudar este RN. O exame ficou popularmente conhecido como teste do pezinho, por ser realizado através da análise de amostra de sangue coletada através do calcanhar do bebê. É um procedimento simples que não traz risco para a criança. Tá? É bem simples esse teste que a gente acaba fazendo, e aí a gente vai conhecer um pouquinho. Aqui é o teste do pezinho, como a gente acaba fazendo, né, o furinho no pé, e aí nós vamos colocando em cada um desses círculos para poder detectar aí o que a gente precisa das doenças. Tá? O teste do pezinho realizado aqui. O teste do pezinho existe três tipos: básico e ampliado e o plus. Então nós temos o básico, o ampliado e o plus. Hoje temos a associação desse teste determinando o número maior do evento diagnóstico, diferenciando somente na quantidade de doenças detectadas. Então, vai aí cada um desses, o que vai diferenciar é quando detecta aí essa doença. Há mais doenças ou menos doença. E aí as doenças detectadas no teste do pezinho. É fenilcetonúria, que é um distúrbio genético no qual um dos aminoácidos presentes no leite pode prejudicar a saúde do bebê, causando retardo mental grave. Então, a fenilcetonúria, que é um dos primeiros testes, aí que a gente vai ver se vai ter um retardo mental grave deste RN. Tá? Opa! O galactosemia, que é a galactose presente no leite, causa um quadro grave, marcado por catarata, convulsões e diarreia. Então, aí também a gente acaba aí visualizando, né? Tudo no teste do pezinho. Tá? Então, por isso que a gente fala que tem que ser o teste do pezinho após 48 horas ou 24 horas da primeira mamada. Não adianta eu fazer assim que ele nasce que eu vou ter um problema. Hipotiroidismo, a falta do hormônio produzido na glândula da tireoide, causa uma deficiência mental, um retardo no crescimento, aonde nós teremos vários tipos de problema com este RN, tá? E quando a gente fala desses tipos de doença que a gente acaba aí comentando com vocês, são várias. E aí o que a gente acaba explicando para vocês é importante vocês, como técnicos, entender tudo isso, tá? Quais são as doenças. Não é para vocês aprenderem, vocês têm que saber o nome das doenças aí, mas conhecer o que acontece. Isso é muito importante, vocês conhecer aí o que acaba cometendo o meu RN, ok? A hiperplasia adrenal, que é um distúrbio no metabolismo, que pode levar à desidratação aguda e à anemia, né? Mentira, e aguda. E na menina, a masculinização dos órgãos genitais, tá? Então aí nós temos um problema. A hiperplasia adrenal é um distúrbio no metabolismo que pode levar à desidratação aguda e na menina
a masculinização dos órgãos genitais. Acontece muito quando a gente aí acaba investigando e a mãe não fez o teste do pezinho, tá? Por isso que hoje é feito muito lá no hospital. A deficiência da biotinidase, que é a carência da biotina, pode levar à convulsão e à falta de equilíbrio aí no RN, né? E mesmo quando ele cresce, então ele não vai ter a hipotonia, a lesão na pele, perda de audição, retardo no desenvolvimento e acidose metabólica, que aí a gente acaba tratando nessa acidose metabólica no pronto-socorro, né? Na UTI, no hospital. Então, nós temos um problema sério. A toxoplasmose, que é uma infecção adquirida pela gestante, que é transmitida ao feto e pode causar a microcefalia e lesões oculares, entre outros. Mais um aí que também é detectado. Tá? Então, aí, veja quantas doenças, né? Há doenças também mais a GCPD, que é a deficiência da glicose 6-fosfato, desestrogenase. É uma enzimopatia mais comum, podendo apresentar grave icterícia neonatal, amarelão ou anemia hemolítica, a ruptura dos glóbulos vermelhos. Então, mais uma doença que a gente acaba visualizando. Então, é aquele bebê que fica amarelão, né, com uma icterícia neonatal, e a gente fala que acaba aí não tendo resultado. E aí nós temos mais uma aí, a rubéola, a infecção viral transmitida pela mãe e o feto, que pode causar a deficiência mental, o retardo no crescimento e a deficiência auditiva, defeitos cardíacos, catarata, lesões ósseas e outros problemas, né? E aí vários tipos de problema que acontecem com esse RN, por causa de uma rubéola. É uma infecção viral transmitida pela mãe. Então é a mãe que vai aí passar para o filho. Anemia falciformes, né, as hemoglobinopatias, são doenças causadas por as anormalidades na estrutura molecular ou na produção de hemoglobina lá no S. A criança com hemoglobina normal são altamente suscetíveis à anemia e infecções. Então nós temos um problema sério aí com essas crianças. E o MCAD, distúrbio genético que interfere na utilização dos ácidos graxos, que é muito importante, como fonte de energia para o organismo. É uma doença potencialmente fatal que pode provocar o quadro de síndrome de morte súbita deste RN. Ele nasceu e acaba falecendo de uma morte súbita aí. Então, é um tipo de problema sério que nós temos. E aí nós temos a sífilis. A criança que adquire essa doença durante a gestação pode apresentar no nascimento problema de peles e ossos, baço, fígado e sistema nervoso. Em alguns casos, a doença se manifesta após alguns anos. Então, não pode acometer agora, pode acometer daqui para frente. Então, a gente tem que aí acabar visualizando. E um dos exames que nós chamamos de citomegalovirose ou citalomegalovírus é uma manifestação associada à infecção congênita pelo citomegalovírus. Essa é uma hidrocefalia, uma calcificações cerebrais e com sequelas visuais, auditivas e mentais. Então, todas as doenças, lembrando que a mãe passa para o feto, para o bebê, tá? A doença de Chagas também, que quando a gente fala, gente, de um teste de pezinho mais detalhado, o que eu preciso saber é o que nós temos aí, aquele plus, né? Agora, o que faz geralmente no posto é o básico, né? No hospital. Então, mas quando você quer o plus, o melhor, aí você vai detectar tudo isso. Doença de Chagas, que é uma parasitose, que quando adquirida na gestação pode se manifestar por anemia, febre, dores musculares, lesões ósseas e graus variados de problemas cardíacos. Na mãe, a mãe já tem o problema dela, isso é no RN. A AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, pode ser transmitida ao feto pela mãe contaminada pelo vírus do HIV. Lembrando que é uma após a mamada. Lembra disso na mamada. A mãe pode, a gente acaba não deixando essa mãe amamentar. Fibrose cística é uma doença genética que causa problemas respiratórios e gastrointestinais crônicos. A surdez congênita não sindrômica, que é a mutação do 35D e G dos genes
conexina 26 é uma das causas mais comuns de surdez. Então, lá nos genes desta mãe ou desse RN, ele nasceu no genes 35, DEL e G, né, que acontece esses genes para ele poder aí ter uma surdez. É uma herança autossômica, quando a gente fala recessivo. Então, passa de mãe para filho pelos genes. Em países desenvolvidos, 60% dos casos de surdez têm origem genética. Então, neném nasceu com surdez, aí nós podemos ter aí um problema genético, tá bom? Alguém que teve aí na família. O período da realização da teste do pezinho é a partir do terceiro dia de vida do bebê, ou mais brevemente possível. Isso não invalida, entretanto, a sua realização em bebês com mais dias devido. O que poderá ser prejudicado é a eficácia do tratamento caso necessário. Então, lembrando, quanto mais precoce, pelo menos até o terceiro dia, é o correto, tá? Amamentou 48 horas, amamentou, aí a gente irá realizar o teste do pezinho. Mais precoce é ótimo, vai detectar. Depende do hospital, vai realizar o básico e não o plus e nem o mediano, né? Que a gente acaba vendo. O básico vai ser mesmo pelo SUS, tá? E o tratamento quanto precoce melhor, né? Existe uma legislação onde todo recém-nascido tem direito de realizar a triagem neonatal, popularmente conhecido como teste do pezinho. Então, quando vocês verem triagem neonatal em alguma prova que vai entrar no hospital, em um concurso público, você já sabe que é o teste do pezinho. Existe uma lei, que é a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, o artigo 14º do parágrafo único, o Ministério da Saúde, com a portaria número 822, de 6 de junho de 2000. O presidente José Serra, na época, aí ele acabou. Faça o teste do pezinho na primeira semana de vida do bebê. Um passo fundamental para a vida. Eu acho linda essa foto. Então, é essa a importância que a gente acaba visualizando e vendo aí no teste do pezinho. Não é tanta coisa, são 16 slides, mas muito importante para vocês que irão atuar aí na área da saúde, na neonatologia, e nós temos um importante que a gente acabou não falando, e eu vou falar aqui hoje, sobre as vacinas ofertadas no hospital. Vocês, como técnico de enfermagem, se vocês forem trabalhar no neonatal, na pediatria ou numa sala de pós-parto, nós temos que lembrar que são duas vacinas. A BCG, para crianças acima de 2 quilos, abaixo de 2 quilos, tem que falar com o neonatologista, com o médico neonatal, para ver se pode fazer. E a hepatite B, ele já tem que sair do hospital com essas duas vacinas se eles estiverem acima de 2 quilos. Lembrando, tá bom? Anotem isso, porque isso cai em todo local que vocês forem fazer prova para trabalhar com crianças, tá? Ou maternidade, ou qualquer coisa disso. Então, as duas vacinas importantes, BCG e hepatite, né? Falamos da credenciação na nossa outra aula, para a gente poder aí entender sobre a credenciação, credenciação, para que serve, vocês lembram, a vitamina K. Então, tudo isso a gente tem que acabar lembrando, tá? A respeito de tudo isso que a gente acaba visualizando. Eu deixo aberto aí para as perguntas que vocês queiram fazer, por enquanto. E nós vamos ter outro slide. É um slide mais. Tem alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer? Gente, outra coisa importante, eu falo massa negra do leite, né? Não deixo vocês nem perguntarem. Vocês ficam meio envergonhados. Gente, coloquei. Estão vendo minha tela já ou ainda não? Não consigo ver vocês, só fale se sim ou não. Sim. Tá. A importância dessa avaliação do crescimento e desenvolvimento, o que não podemos esquecer.
Isso aqui talvez você já tenha visto com algum professor, talvez de saúde pública ou alguma coisa. Lembrando que esse aqui eu extraí do aqui, ó, do SUS, do Ministério da Saúde, Santa Catarina, todos aqui, ó, que coloca pra gente que aqui no Brasil fala, nos Estados Unidos, tudo isso. Retomadas de pontos importantes. Lembrando, o que vocês entendem? Uma pessoa aí que puder responder, até quantos anos se passa no pediatra? Não tem problema. Acho que até os 10, professor. Posso falar uma Até, Até que idade? até os 16. Acho que até os não é? 10. Acho que até os 10 também. Acho que até os 10 anos. 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ei? Por isso que você tem esse nome, ó, Puericultura. É o efetivo pelo acompanhamento do período sistemático da criança. A criança, ele adolescente, é a mudança deste corpo dele. Então, o correto, se vocês pegarem o SUS, vocês pegarem qual é o médico pediatra, tem que atender a crianças até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Vocês já imaginaram você levar um filho de vocês que está com 10, 11 anos no pediatra e ele não quer atender? Manda você passar no clínico? Então, isso é muito importante vocês entenderem. Existe lei que vocês podem colocar para visualizar isso, tá? É muito importante. Então, como a gente vai falar? Avaliação do crescimento e desenvolvimento, avaliação da imunização, avaliação e orientação sobre alimentação, aleitamento materno e alimentação complementar, orientações para a família sobre a prevenção de acidentes. Então, quando a gente vai falar, nós vamos falar, quando a gente for comentar com essa mãe, a gente vai falar: seu filho vai crescer, vai se tornar um menino, vai ter pelos pubianos, vai ter pelo embaixo das axilas, nas pernas e aí sucessivamente. A menina vai crescer os peitos, não que ela não saiba, mas a partir de qual idade isso acontece? Como que eu sei isso? Por isso que hoje nós temos uma carteirinha de criança, né, quando a gente sai do hospital. Identificação precoce de agravos, como vista intervenção efetiva e apropriada. Vocês, como técnico de enfermagem, se vocês visualiza, que eu digo visualizar, quando a criança vai passar com vocês, e quando você toca nela, ela fala: você não vai tocar embaixo, né? É porque essa criança está sofrendo abusos. O que vocês devem fazer? Comunicar imediatamente às autoridades. Quem são suas autoridades dentro do hospital? Seu enfermeiro. Se o seu enfermeiro não tiver, você tem que ligar para o serviço social e chamar uma psicóloga. Ele já vai sair dali totalmente atendido. Então, vocês são autoridades para isso. Quando a gente tem uma consulta boa, uma sistematização de consulta, nós temos levantamento de dados. Eu tenho que conhecer como foi esse parto, eu tenho que conhecer como foi essa gestação, tá? Este parto, como foi nos primeiros dias, nessa saída do hospital. Então, é a melhor coisa que eu tenho que entender sobre isso. Diagnósticos de enfermagem que a gente acaba fazendo, a prescrição de enfermagem, avaliação dessa consulta. Antigamente, quem é um pouquinho mais velho, sabe que tinha as consultas de enfermagem, quando vocês acabavam saindo do hospital, da UBS, da sala do médico, passava lá no hospital e eles acabavam falando para vocês sobre o medicamento que o médico passou, como tomar aquele medicamento, orientava a mãe. Hoje em dia, tiraram aí a pós-consulta. Quais os questionamentos necessários que a gente deve fazer? O que precisamos saber sobre o crescimento e desenvolvimento dessa criança? Tudo que traz de necessário, se tem algum problema, saneamento básico, se tem na casa, né, se tem quantos banheiros, e aí sucessivamente. É importante. Quais as implicações do crescimento e desenvolvimento para a saúde da criança e do adolescente? Este é um questionamento importante. Quais as ações para a promoção da saúde da criança e do adolescente? O que compete ao enfermeiro, ao auxiliar e aí sucessivamente?
Noções: crescimento, tamanho, peso, quantitativamente, desenvolvimento, habilidades, competência, do simples para o complexo, qualitativamente. Então, eu tenho que quantificar o crescimento e tenho que qualificar as habilidades, competências e simples anexos. Então, isso é importante eu visualizar. O aumento de tamanho corporal, portanto, ele cessa com o término do aumento da altura. Crescimento linear, que nós vamos ver isso já já. O planejamento familiar. Teve planejamento familiar? Como foi esse planejamento? A assistência adequada no pré-natal, ao parto e ao puerpério. Medidas de promoção, proteção e recuperação da saúde nos primeiros anos de vida. O que eu tenho? O que eu posso fazer? Passar no médico. Por que eu tenho que passar no médico de tanto e tanto tempo para levar meu filho? Se ele está bem, ele não tem nenhum tipo de problema. Por que eu tenho essa necessidade de ficar passando ele no médico? Tá? Avaliação do crescimento. Como avaliar? Um exame antropométrico, que consiste na verificação do peso do bebê, a estatura e perímetros. Lembra que a gente falou perímetro cefálico, perímetro torácico, mas nós vamos visualizar. São os dois índices mais importantes na avaliação do crescimento. O peso é um excelente indicador de condições de saúde e nutrição da criança. Se ele está se alimentando, se está tudo correto com este RN, isso é importante eu conhecer. Avaliação do crescimento. Os 2 primeiros anos vai se elevar muito rápido, é muito rápido. Após os 2 primeiros anos, o declínio é gradativo. Então, ele vai crescendo mais pouquinho. É pronunciado até os 5 anos de idade. A partir do 5º ano de velocidade, o crescimento é praticamente constante, de 5 a 6 centímetros. Ele tem criança que tem um estirão, né? A partir dos 11 anos, eles têm um estirão. Meninos e meninas têm um estirão. Acaba tendo um estirão, isso aqui que a gente chama, né? Do nada ele tá enorme. E a velocidade do crescimento geral não é uniforme. Ao longo dos anos é diferente em órgãos e tecidos. Lembrando que vocês verem as crianças quando estão dormindo, choramingando, bebezinho, porque ele está sentindo dor para crescer. Dói, tá? Então ele sente essa dor dos ossos. Então a gente acaba passando isso para a velocidade. Para vocês poderem entender. Então, essa velocidade é constante desse crescimento. Tá? E aí nós temos a curva, né, glicêmica, que a gente fala, a curva de crescimento diferente de vários tecidos do corpo. Né? A linfonoide, a cabeça, o cérebro geral e reprodutivo. Né? Até os 20 anos, todos estão crescendo. Até os 20 anos de idade, todos crescem. Reprodutivo até os 20 anos, geral até os 20 anos, a cabeça e o cérebro ele vai parar nos 18 anos e o sistema linfóide tem um crescimento com uma curva grande, né? Então, ó, onde nós temos essas porcentagens, 100% até os 20 anos, que a gente vai falar aqui do sistema reprodutor, tá bom? Aqui é o peso importante que eu dei aqui para vocês visualizarem, né? O peso indicado, parâmetros fácil, obtenção ser cirurgia grave, nascimento de 3 a 3,5 kg, perda fisiológica ao nascimento 10 dias, recuperação no 10º dia, aí já recupera o que ele perdeu. O peso do nascimento mais o aumento mensal, ganho poderá no primeiro trimestre de 25 a 30 gramas, 700. No segundo trimestre, 20 gramas por dia, 500. Dias, 400. Quarto trimestre, 10 gramas, 350, tá? Então, este é o aumento que ele vai ter aí do peso. De 4 a 5 meses, dobra o peso. 1 ano, triplica o peso. 2 anos, quadriplica. Durante o segundo ano, 2,5 kg. Pré-escolar, 2 kg ao ano. Escolar, de 3 a 5 kg ao ano. Isso aqui, que vocês conhecem, que é a balança, né? Para menores de 2 anos até 16 quilos, tá? Balança antiga, hoje geralmente tem outras balanças, mas é bom vocês visualizar. E aqui são os pesos, né? Ó, de 0 a 23 meses, peso das crianças menores. Essa é a balança antiga, e essa é a balança, apesar de balança mecânica. Vocês querem entender. A estatura, isso aqui é uma régua antropométrica. Isso é uma régua antropométrica que vocês vão conhecer muito no hospital, em UBS, nós usamos muito.
a estatura é mais estável e regular, o aumento no comprimento ocorre nos estirões repentinos. Ganho de estatura médio de 0 a 4 anos, de 0 a 3 meses, 3 centímetros no mês. De 3 a 6 meses, 2 centímetros no mês. 6 meses de 1 vai dar de 1,1 centímetros no mês. De 1 a 2, 1 centímetro no mês. 2 a 4 anos, de 0,75 centímetros no mês. O estimativo ao nascer, 50 centímetros. Um ano, aproximadamente 75. Segundo ano, aproximadamente 82. 3 anos, aproximadamente 91 centímetros. E 4 anos, aproximadamente 1 metro. Tá? Como eu falei, a régua antropométrica, crianças até 23 meses, a gente vai ver deitado. O instrumento de medição a criança é feita deitado sobre uma mesa antropométrica com auxílio de uma régua antropométrica, sobre o auxílio de uma superfície plana. Segura a cabeça, dá uma esticadinha no pé do bebê e aí a gente acaba aí pesando. A altura da criança de 24 a 72 meses é em pé, tá? Então ele é mais em pé, tá? Na antropométrica vertical, parede. Aí tem esses aqui que acaba alguns locais dando quando, né? Ponto de leitura, tem que ficar bem esticadinho, tá? Aí nós vamos falar sobre o perímetro craniano. Usaremos uma fita métrica, tá? Indicado no crescimento do cérebro até 36 meses, avaliado mensalmente até o final do primeiro ano de vida. Aumento nos primeiros 6 meses, aproximadamente de 1,1 centímetro no mês. Segundo semestre, 0,5 mês. O perímetro cefálico aumenta 10 centímetros no primeiro ano de vida e mais 10 centímetros nos 20 anos seguintes. 80 a 85% do crescimento do perímetro cefálico se faz até de 4 a 5 anos e 35% até os 6 anos. E aí nós temos, lembrando das fontanelas, que eu falei para vocês na outra aula. Nós temos a fontanela lambidoide, que fecha de 6 e 8 semanas de vida, e a fontanela bregmática, que fecha de 12 a 18 meses. Bregmática e lambidoide. Bregmática e lambidoide, tá bom? O crescimento do perímetro cefálico é de 0 a 3 anos. Ao nascimento, aproximadamente 35 centímetros. No primeiro trimestre, aí vai cada trimestre para vocês conhecendo, vai crescendo. A estimativa do perímetro cefálico de 12 meses, 47, 18, 48, 2 anos, 49, 13 anos, aproximadamente 50 centímetros. Na idade adulta, aproximadamente 57 centímetros. Tá? Perímetro torácico, que a gente vai ver o tórax do RN, nascimento de 33 a 33 centímetros, relação entre o perímetro cefálico e o perímetro torácico, é até 6 centímetros. Perímetro cefálico superior ao perímetro torácico, então ele é superior. Cerca de 6 meses, perímetro cefálico igual ao perímetro torácico. E cerca de 9 meses, perímetro cefálico é inferior ao perímetro torácico, tá? Então ele muda o tamanho, né? O torácico, o cefálico do tórax. O abdômen também, como a circunferência do abdômen, serve para monitorizar a evolução de certas patologias, como a ciste, tumores e visceromegalias, né? Se tem vísceras aí acontecendo aí neste RN. As fontanelas, né? Ó, uma fontanela e a outra fontanela, que a gente acaba vendo. A frontal aqui, ó, as duas fontanelas que nós temos aqui, elas vão fechando aí a parte. Mais que a gente se preocupa é mais com essa, porque essa fecha bem rapidinho. Tá? Aqui é o quadro de tendência geral de ganho de peso, para vocês conhecerem. Geralmente vai ter nascimento até mais ou menos aqui, ó, 4, 5 anos. E aqui é o comprimento deles, no peso e altura. Peso e altura. Né? Então, só para vocês conhecerem, menina, menino e menina. Aí as curvas, isso aqui, gente, pra gente não é tão interessante,
mas é só para vocês conhecerem como vai fazendo. Nós temos a curva ascendente, a paralela e a descendente. Que eu vou ter um problema sério, né? Que você está recebendo a quantidade suficiente de nutrientes e calorias. Aqui, quando ela está crescente, quando ela está ganho suficiente e perda de peso, eu vou ter um problema. Então, tá? Geralmente vocês não fazem, mas eu gosto de mostrar para vocês conhecerem, porque o enfermeiro faz. Por que ele faz e a gente não, né, acaba não visualizando? A forma de cálculo do IMC é peso por quilo dividido por altura ao cubo, né? 2 vezes, na verdade. Né? Sobrepeso, obesidade, magreza ou peso abaixo da idade, magreza acentuada ou peso muito baixo para a idade. É uma abordagem interdisciplinar, a gente tem que visualizar isso e cobrar. Sinais vitais, que é muito importante, que a gente acaba visualizando, que é totalmente diferente, né, de um adulto. Aí nós temos a frequência vitais em pediatria, 1 ano, 2 anos, 5 anos e 12 anos. Isso aqui eu coloquei para vocês verem, respiratória, cardíaca e tensão arterial, né, que é a pressão arterial, até os 12 anos de vida para vocês visualizarem, tá bom? Isso é muito importante vocês guardarem para vocês saberem, tá? Guardem com vocês. Sinais vitais, classificação de PA para um adulto acima de 18 anos, né? Normal, alta e aí sucessivamente para vocês conhecerem, tá? Mudou um pouco para alguns. A temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Recém-nascido, 3 anos, 10 anos, 16 anos, jovem, adulto e adulto, tá? Conseguirem depois tirarem isso para vocês, guardarem aí na vida, depois eu coloco lá no nosso, lá para vocês pegarem e eu mando aí no grupo. Temperatura, como é classificado, retal e axilar, baixa temperatura, hipotermia, temperatura normal, normotermia, febre ou hipertermia, febre alta, hipertermia severa. Tá? Então, para vocês conhecerem aí, que geralmente quando vocês forem fazer, trabalharem, como vocês irão colocar, que a gente já sabe o que vocês estão querendo falar sobre a temperatura. Desenvolvimento. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento deles, termina em determinada idade quando esta alça sua maturidade biológica. E o desenvolvimento é um processo que acompanha o homem através de toda a sua existência. O homem, como a gente fala, é como um todo, tá? Então, aonde eles vão aí acontecer deles estar desenvolvendo e crescendo. Fatores que influenciam o desenvolvimento. Primeiro aí para a gente conseguir o que continua, o que contribui para toda a vida dos indivíduos. Aspecto biológico e psicológico da própria criança. Tendência hereditárias, exemplo, propensão a determinada doença. Uma família tem lá diabetes. Essa criança pode ter? Pode ser propensa no futuro. Constituição física, sexo, menino ou menina, constituição física não muda. Tipo de personalidade, introvertida ou extrovertida, ou menino ou menina, para a gente poder conhecendo aí, ok? Fatores que influenciam no desenvolvimento. Família, nível socioeconômico, religião e cultura. Casamento, divórcio, também nós temos um problema. Forma de comunicação entre pais e filhos. Escola, os professores. Os professores, geralmente, as crianças querem se espelhar. Meu professor. Os colegas também, quer imitar os colegas. Proposta pedagógica e metodologia de ensino, avaliação de aprendizado e comportamento. Tá? Aí a gente vai ver aqui sobre sucção. O bebê suga quando algum objeto é colocado em sua boca. Permite alimentação. Então, olha só, é automático. Se você colocar o dedinho na boca do RN, ele já vai fazer o processo de sugar. Por quê? Ele acha que você está alimentando ele. Tá? Marcha. Quando o bebê é seguro na posição ereta por um adulto e depois é movido para frente, começa a mover como se dando os primeiros passos ritmados, tá? Se eu colocar ele de pé, vocês vão ver que eles vão querer como se fosse andar. É percussor de andar voluntário. Tá? Eu segurei ele, então acontece isso. Rotação. Quando a face do bebê é tocada, ele vira a cabeça em direção do toque e abre a boca. Se você colocar a mão aqui, ele vai fazer isso e vai abrir a boca
achando que você vai dar o peito para ele, tá? Então, acontece isso muito no RN. Ajuda o bebê a encontrar o mamilo para se alimentar. Preensão palmar. Quando um objeto é colocado na mão do bebê, ele agarra com força. Né? Percebam vocês, quando vocês colocam aqui, eles agarram com força. Também aí é um precursor de andar voluntário. Piscar o olho. Em resposta à luz ou ruídos fortes, o bebê fecha os olhos, né? Proteção dos olhos, porque ele acha que alguma coisa vai acontecer. Sinal de Babinski. Quando a sola do pé é acariciado, o calcanhar em direção aos dedos dos pés, o bebê distende. Então, eles acabam fazendo isso. Né? Então, você está assim, ele faz isso. Né? Desconhecido, ele não conhece. Sinal de Moro, em resposta ao ruído alto, ou quando a cabeça pende, o bebê abre os braços e fecha um movimento semelhante a um abraço. Né? Então ele abre e depois acaba fechando. É possível que esteja ligado à proteção, ajudando o bebê a agarrar a mãe. E pressão plantar, nós falamos da palmar, ocorre quando tocamos na planta do pé, debaixo dos artelhos, os mesmos sob posição de garras. Né? Eles acabam fazendo posição de garra, fechando. Os artelhos se estendem. Até os 9 meses, os dedos refletem quando na posição em pé. Quando eles desaparecem total, eles acabam ficando assim. Por isso que eles não conseguem andar. Eles acabam ficando, né, desse jeito. Desenvolvimento de 1 a 2 meses. Aí aqui já é como a gente quer desenvolvimento mês a mês. O bebê fica protegido pelo leite materno, raramente adoece. O colo da mãe se sente mais seguro e acalentado. Quem não sente, né, seguro quando dá um colo, quando você põe a cabeça no colo da mãe? Ele gosta de ficar em várias posições e olhar para objetos coloridos. Responde ao sorriso. Muito lindo. Dos 3 aos 4 meses, olha para quem observa ele, acompanha com o olhar e responde com balbúcios quando alguém conversa com ele. Mãos e objeto na boca. Tudo que tem, pega e leva à boca. Né? As mãozinhas, e aí? De bruço, levanta a cabeça. Que você colocar ele de bruço, eles ficam fazendo isso, parecendo uma cobrinha. Né? Aquela tartaruga de antigamente. De 5 a 6 meses, gosta de conversar, ficar falando. Quando ouve uma voz ou objeto sonoro, procura com o olhar, acaba procurando aonde está aquele barulho. Olha, pega tudo e leva à boca. Sempre acontece isso. Dos 7 aos 9 meses, não gosta de ficar sozinho. Começa a chorar quando se sente sozinho. Já fica sentado e também pode se arrastar ou engatinhar. É muito curioso, por isso não se deve deixar seu alcance remédios, inseticidas e pequenos objetos. Dos 10 aos 12 meses, gosta de imitar os pais, dar adeus e bater palminha. Fala pelo menos uma palavra no sentido aponta para as coisas que ele quer. Quer água, aponta para a água. Isso tem que forçar ele pedir. Gosta de ficar em pé apoiando-se nos móveis ou nas pessoas. Engatinha ou anda com apoio, uma gracinha. De 13 a 18 meses, a criança está cada vez mais independente, quer comer sozinha e já conhece-se no espelho. Fala algumas palavras e às vezes frases de 2 ou 3 palavras. E anda sozinha. De 19 a 2 anos, 19 meses a 2 anos, a criança já anda com segurança, dá pequenas corridas, sobe e desce a escada. Já tem vontade própria, fala muito a palavra não, não, não. Sobe e mexe em tudo, deve ter cuidado com o fogo, cabos e panelas. De 2 a 3 anos, a criança gosta de ajudar a se vestir, está ficando sabida, dá nome aos objetos, diz seu próprio nome e fala meu. Ele já demonstra suas alegrias e tristezas e raiva. Gosta de ouvir histórias e está cheio de perguntas. Por que disso? Por que daquilo e aí sucessivamente. De 3 aos 4 anos, gosta de brincar com outras crianças, tem interesse de aprender sobre tudo o que a cerca, inclusive conta e reconhece as coisas. Veste-se com auxílio e gosta de ajudar, sempre disposto a cooperar com a mãe. A criança gosta de ouvir histórias, aprender canções, ver livros e revistas.
veste-se e toma banho sozinha. Escolhe suas roupas, sua comida e seus amigos, de 4 a 6 anos. E aqui, gente, é muito importante o número de consulta que esse RN, que esse bebê, que até os 6 anos, ó, 7 consultas no primeiro ano, 15, 1, 2, 4, 6, 8, 12. 2, 18 a 24, 3 anos uma, 4 anos uma, de 5 a 6 anos uma, de 6 anos uma. Tá? Correto é esse calendário aqui que deveria todas as mães seguir. Tá? Desenvolvimento conjuntivo, cognitivo, desculpa, é um processo interno, mas pode ser observado e medido através das noções e das verbalizações das crianças que envolvem. O processo de pensamento, a qual inclui as seguintes capacidades: compreensão dos fatos que ocorrem em sua volta, percepção de si mesmo e do ambiente, percepção das semelhanças e diferenças. A mamãe fala mais dá mais carinho para um irmão e não dá para o outro. Eles acabam vendo aonde não tem. A memória, a execução de ordens, compreensão de conceitos de cor e forma, compreensão de tamanhos, aquisição de conceitos e estabelecimento de relação entre os fatos, conceitos, compreensão de tempo e relação de conceito entre si. Então, tudo isso a gente acaba visualizando. Desenvolvimento psicomotor é a capacidade de realizar movimentos por determinação da própria vontade. Habilidades, posição ereta, caminhar, coordenar, manipulação dos objetos. Exemplo, sentar, apanhar, largar, empilhar, ficar de pé, caminhar e etc. Então, tudo isso ele acaba fazendo. É um produto do amadurecimento do sistema nervoso central, céfalo caudal, proximal, distal. Estímulo de aprendizagem. Eles têm um estímulo muito grande de aprendizagem, CRM. E aí, para vocês verem o desenvolvimento motor da criança. Recém-nascido, reflexos subcortiais. 1 mês, segue a luz. 2 meses, sorri e balbucia. 3 meses, sustenta a cabeça. 4 meses, agarra o objeto. 5 meses, gira sobre o abdômen. 6 meses, mantém sentado. 7 meses, pressão palmar. 8 meses, pinça digital. 9 meses, põe sentado. 10 meses, engatinha. 11 meses, de pé, dá passos com apoio. De 12 a 14 meses, caminha só. Tá? É mais para vocês conhecerem o desenvolvimento deste RN. E aqui aquela caderneta que a criança ganha. E tudo isso, se vocês olharem na caderneta, está explicando aqui passo a passo. Tá? Foi da onde eu tirei, só para vocês visualizarem. Aí vai continuando a caderneta, né? Aí o que acontece? Aí nós vamos falar do ajuste psicossocial, que abrange geral todos os comportamentos que constituem de adaptação social desta criança. Ele precisa de alguém. São comportamentos aprendidos e resultantes de crescimento e desenvolvimento neurológico, né? Ele está em fase de desenvolvimento neurológico. Esses estímulos, então eu tenho que fazer estímulos nessa criança para ele poder fazer as coisas. O aprendizagem, a educação, tenho que colocar a educação, falar o não, falar o sim, mas entender nem tudo. Não mexe aí, não é gritar, né? É conversar, porque a criança fala muito não. Normas de convivência, como se convive, não achar que ele é o dono de tudo, porque senão ele vai acabar sendo o dono para o resto da vida. Exigir comportamento para o qual ainda não há maturidade necessária. Superproteção demais também interfere no processo de autoestima e confiança de si mesmo. Temos que tomar esse tipo de cuidado, avisar para essas mães. Aquisições especiais, alimentação intersocial, aceitação de limitações e brincadeiras. Quando uma criança aceita, só ele quer ser o líder, nós temos que visualizar isso. Controle do esfíncter, aprender a controlar, a não fazer mais xixi na cama, o cocô e no banheiro, e aí sucessivamente. Então, tudo isso faz parte do processo aprendizado. Tá? A linguagem não é simples, o trabalho de imitação e aprendizado da complexa, ela é muito complexa, né? É um produto de atividade intelectual, estimulação social, permite se expressar ideias, sensações e emoções. Mostrar para ele, vamos brincar do quê?
Mas como que é essa brincadeira? Fazer ele fazer ele ter ideias. Você quer fazer o quê? Então, as emoções. Que tipo de emoções eu preciso aí para poder? Então, tudo isso a gente acaba vendo. Comunicação requer comportamento relacionado à audição, compreensão e expressão, tá? Para a gente poder aí visualizar. As brincadeiras, como eu falei, que a gente acaba fazendo, temos que pensar em exemplos, eles vão saltar, correr, escalar, ginástica, natação e etc. Mãe e o pai acabar fazendo isso. Não tenho condições. Então, bora brincar de saltar, correr e escalar. Ginástica, eu consigo fazer ginástica com ele. Não vou conseguir fazer natação, mas quando eu for para uma praia ou algum lugar levar para viajar, a gente acaba fazendo isso. Quais são os brinquedos construtivos e criados? Atividades tranquilas, desenvolvimento motor fino e autoexpressão. Exemplo, quebra-cabeça, argilas, pinturas, livros ilustrados, etc. Muitas mães não querem ter muito trabalho de mexer com argila, de mexer com um monte de coisa, né? Então acaba limitando. E pré-escolar, brincadeiras imitativas e dramatização. Eles acabam dramatizando muito. Criança faz tudo o que ele vê. E aqui é para vocês conhecerem. Caderneta do adolescente e a caderneta da saúde da criança, menina e menino. Aqui as datas que foram no médico, o período cefálico e aí sucessivamente. E com isso a gente acaba. Tá? Agora eu fico aberto aí para vocês aí para dar algumas curiosidades que eu posso ajudar vocês. Sem dúvida, sem nada. Sei que as dúvidas vêm depois, né? Então lá no nosso fórum tem três vídeos sobre o teste do pezinho, para que serve excessivamente. Dê uma assistida, dê uma olhada lá, tá bom? E vocês acabam aí fazendo. Alguma pergunta de vocês, gente? A atividade está no fórum, professor? Não, a atividade tá. A atividade está no fórum. A atividade está no fórum. Qualquer coisa é só entrar no fórum. Tá? Gente, por hoje então é isso. Eu vou colocar essa aula lá no nosso